Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá para nossa aula 8, né? Seguindo aqui nas estratégias pós-flop, na parte 3. A gente vai seguir, né, nas mãos específicas do flop, né? Lembrando, né, nas aulas passadas a gente foi vendo todas as situações possíveis, né? Desde as melhores mãos, né, as melhores mãos que a gente pode ter no flop, e agora a gente segue, né? é, com as mãos não tão boas assim, né? Mas vão acontecer, né? O bom é que a gente faz esse apanhado geral de tudo que pode acontecer, né? Todo tipo de mão, alguma dessas mãos vão cair. Então, como eu sempre falo, né, é bom ter uma estratégia básica ali, uma base para a gente pensar em como agir, né? Por exemplo, aqui, né, o middle pair, né, é o par do meio, né, que seria ali o 8, né, no nosso caso, né, o rei 8 e 3, chama middle pair, né, ao contrário do top pair, né, que é o par mais alto, e o bottom pair, que é o mais baixo, né? O middle pair é o do meio, e top kicker que é o as, né? Vai acontecer muito isso com a gente, né? Se a gente jogar, né, aquelas mãos iniciais, né, que a gente trabalha, né, o as X suited, né? É o as com uma carta aleatória do mesmo naipe, né? Então, vira e mexe vai acontecer isso aqui, da gente fazer o middle pair aí, né? Igualzinho, a gente tá com as e 8 de espada, né? Bate o 8 lá com uma carta maior na mesa, no caso o rei. Né, isso aí pode acontecer com frequência quando a gente joga com esse tipo de mão, né? Né, basicamente, né, quando a gente está fora de posição, né, a gente aumentou fora de posição, o jogador pagou, né? A gente vai ter duas estratégias, depende da situação. Basicamente, né, tu já prepara, depende muito do vilão, quantos jogadores tem, né? Por exemplo, se tem vários jogadores para falar depois, eu já preparo o check fold ali, né? Dá check e vê como desenrola. Porque se tem vários jogadores, tu vai dar check aqui, um pode apostar, o outro pode aumentar, aí tu já sabe ali que, né, muito provável que alguém tenha o rei ou uma mão melhor que a nossa, né, um par maior na mão lá já, né, feito, uma mão feita na mão, né. Agora se a gente tá no mano a mano, um contra um, aumentei antes do flop, um só pagou, pega e aposta já dá o teu cibet lá, faz a continuation bet e vê o que que dá, né, para tentar levar o pote já no flop, né. Mas se tiver muitos jogadores, né? Ou tem um jogador que te pagou, ele é muito tight, né? Tu sabe que ele só vai com carta alta, então tem chance dele ter o rei, né? Pode dar até um check call no caso, né? Para reavaliar depois no turn. Mas, né, então varia muito, né? Sempre com cautela, porque não adianta, bem ou mal a gente tá com o segundo par. Se a gente é a última a falar e ninguém apostou, aí, né, segue e toca a ficha, né? Toma a iniciativa e sai apostando, porque, né? Por isso que é bom jogar com essas mãos em posição, né? Sempre que possível. Porque tu vê o pessoal dando, deu fold, tem dois jogadores, deu check, check. Então aposta, provavelmente o nosso 8 é bom. Se ninguém tiver o rei, né? É muito provável que a gente leve o pote ali mesmo, né? Com esse segundo par. Mas o mais importante, né? Evitar se comprometer demais, né? Botar muita ficha numa mão, tipo essa e as próximas que a gente for ver são mãos mais fracas que, né, a gente não quer pote grande com mãos fracas, né? A gente quer pote pequeno com mão pequena. E sempre esse tipo de mão aí, do As X Suited, né? A gente quer sempre mãos melhores, né? Dois pares, por exemplo, As e 8 bate, é uma boa, né? Porque a gente ganha de um cidadão lá que tá com o adversário, tá com As e Dama num board que vem é, As, 8 e uma carta qualquer, né? O nosso As e 8, né? Pega ele de surpresa quando a gente faz dois pares, né? A trinca nem se fala, né? Tá com aquele As e 8, pagou com As e 2 do mesmo naipe e bate 2-2 na mesa ali no flop, é uma beleza, né? Ninguém vai desconfiar do teu 2 lá assim de cara, né? E o nut draw, claro, né? Se a gente tá ali, por exemplo, com duas de espada, a gente sempre quer fazer o nut flush, né? O flush mais alto com o as, né? Quando vier tudo de espada. Então, basicamente isso, né? Outra situação possível, né? Vai acontecer muito quando a gente jogar com cartinhas conectadas ali, por exemplo, né, um 9 e 8 do mesmo naipe, a gente fazer o middle pair com um kicker fraco, né? Um weak kicker, né? O que que acontece? Situação semelhante à anterior, porém o nosso kicker não vale nada praticamente, né? Então a gente tem que jogar com muito mais cautela, né? Nesse caso. Igual eu falei, né? Jogar com cautela, né? Mesma coisa, praticamente a estratégia é quase a mesma, né? Check fold, né? Fora de posição e aposta em posição se eles derem check. O que que acontece, né? Quando tu enfrenta
agressão no flop, sempre para evitar confusão, tende a dar fold. No máximo dá um call em posição para reavaliar no turn, dependendo do jogador, entende? Até dá para olhar o turn, mas evita meter ficha ali, sabe? Ainda mais se o jogador for muito loose, né? O cara geralmente aposta, blefa bastante, às vezes o teu parzinho ali tá ganhando, sabe? É bom ver. Mas se tiver muitos jogadores e muita ação, já descarta e evita confusão, sabe? Mas a mesma coisa, todo mundo rodou em fold, rodou em check, desculpa, né? Rodou em check. Check, check lá, tu é o último a falar, aposta também, da mesma forma que o outro, né? Mas lembrando, situação semelhante à anterior, porém o nosso kicker é mais fraco, né? Então a gente tende a ter mais cautela e agir, né? Evitar desperdiçar ficha com esse tipo de mão, né? Também lembrando, né, nessas mãos, o interessante é a gente sempre buscar, a gente quer uma sequência, a gente quer um flush, né? Por acaso vai bater o nosso segundo par ali, né? Então a gente tem que jogar de acordo, né? Aqui outro caso também, a mão mais fraca ainda, né? A gente tá com aquele parzinho de 8, aumentou pré-flop, ou às vezes pagou em posição para ver, e vem esse flop aí, né? Dama e 10 com duas overcards, né? A gente chama de third pair, né? O terceiro par, quando tem duas, né? As duas cartas mais altas ali na mesa, e o nosso par na mão, né? Nossa roll card lá tem o parzinho, né? Então o terceiro par, né? Porque ele tá acima do 2 ali no caso, a gente chama de terceiro par nesse caso, né? É, né? Igual eu falei, já é a mão bem fraca, né? Tem que jogar bem defensivamente. Ainda mais com um parzinho de 8, o que a gente quer, né? O que a gente busca no flop lá? É trinca. O 7, no caso. Lembra aquele, né? No set, no bet. Não trincou o nosso parzinho ali, mesmo um par de 8, né? Que é um pouquinho melhor que os outros. Não adianta, não tem muito o que fazer com duas cartas mais altas, né? Fora de posição, na maioria das vezes, check fold, né? Não deu, não deu. Por isso que é bom jogar em posição, sempre lembro disso, né? Posição, né? Posição, 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 sempre, né? Se tu enfrentar a aposta ou tiver vários jogadores, né? Fold também, não vai ficar brigando com os caras, né? A exceção se for aquele jogador que tu conhece que é muito blefador, muito loose, e aí tu pode dar um call em posição e reavaliar no turn. Mesmo assim, né? Eu prefiro evitar confusão, né? Evita confusão, que é melhor, né? Lembrando sempre lembro aqui, né? Esse curso, essas aulas aqui eu fiz para aquela pessoa que está nos primeiros passos lá encaminhando. Então, um grande segredo no início é evitar situação difícil, né? Então, dificultou muito, sai. Pode parecer meio fraca, jogada, nossa, que jogada fraca e tal, mas, cara, tu vai economizar ficha e esperar uma situação melhor. Que vai acontecer várias situações melhores, ainda mais se tu começar nos limites mais baixos, né? Num cash game mais baratinho ali, o pessoal vai cometer muitos erros. Tu não precisa ficar tentando ganhar todos os potes, né, numa mão como essa, sabe? Então, deixa passar. Só numa situação muito específica, né? Mas, de novo, rodou em check, né? Tu pode tanto apostar, igual eu falei, aí já vira um blefe, né? Um semi-blefe. Ou ainda dá check atrás também e vê a próxima carta, né? Ganha uma free card ali, vai que bate o 8, né? Vai que roda em check de novo e tu pode apostar com mais confiança. Então aí varia, tanto faz, né? Rodou em check, pode apostar para tentar levar a mão ali naquela hora, mas já é um semi-blefe, né? Representando uma dama, representando um 10, quem sabe, né? Ganha no fold. Ou se tu sabe que o jogador é pagador, que tem também, tem aquele que é muito agressivo, mas tem aquele que é muito passivo e sempre paga. Então não dá pra blefar esse pessoal, né? Então é melhor dar o check atrás e ver o que melhora depois, né? Se no turn, né, rodar em check de novo, pode ser que o teu 8 esteja ganhando, né? Então depende muito do jogador, né? Mas joga defensivo, não bateu a trinquinha ali, né? Não é coisa boa, né? É melhor deixar pra próxima. E aqui pior ainda, né, pessoal? Né? Eu coloquei esses tipos de mãos aqui só para ficar completo, né? Todas as mãos possíveis. Então vai ter hora que a gente vai pegar o terceiro par, né? E com o top kicker ali, o Asi 4, né? Mesma coisa, a gente pagou com o Asi 4 do mesmo naipe, né? Em posição de preferência para tentar ali um flush, dois pares, né? Aí infelizmente bateu só o 4 e tudo preto ali no board, né? Então acontece, né? Fazer o quê? Mas uma mão é quase como nada, né? Eu recomendo, inclusive, fold para qualquer aposta. Um apostou, outro pagou, fold, né? O cara apostou, ainda mais se ele era o agressor, né? Ele aumentou e tu pagou em posição para flop, né? Tentando ver um flop ali favorável, né? Para tentar pegar um flush draw, né? Quem sabe o as, né? Dois pares, né? O cara saiu apostando, já desiste, vai para quê, né? Só vai criar confusão.
ele tem poucos outs, né, para melhorar a mão. O que acontece? Digamos ali que a gente já esteja perdendo. Ou ele tem um par na mão maior, ou bateu alguma carta dele, né? Ali naquele board. A gente só vai ter os outros dois 4, no exemplo, né? Para fazer a trinca. E o as, né? 3 ases, né? Então nós vamos ter 5 outs ali para melhorar a mão. E o pior, esse as no turn, sempre cuidem isso, né? Esse as que bater no turn pode ser que ainda te prejudique, né? Vai favorecer o adversário. Por quê? Ele pode ter o as e outro par. Deixa eu voltar até aqui. Esse aqui é até importante, né? Vamos voltar uma aqui. Ali, ó. Ele pode ter, por exemplo, um as e 7 ou um as e valete, por exemplo, né? E aí tu cai numa armadilha dessas, bate o as ali no turn, tu acha que tá grandão com 2 pares, mas corre o risco sempre do outro ter 2 pares maiores, né? Não é tão fácil acontecer isso, mas lembra, quando tu piora a nossa mão, no caso aqui o bottom pair, o par mais baixo, mesmo tendo o as de kicker, às vezes bate o as, a gente acaba perdendo por causa que tem um as melhor, não é verdade? Ou pior ainda, né, acontece muito, às vezes ele tem as e dama, vem o as, então tá ganhando lá com as e 4, mas vem o river e bate o outro valete. O que acontece, né? Acontece que ele vai ter o par de as e o par de valete com a dama de kicker, né? Tu vai ter o par de as com o mesmo par de valete, o teu 4 foi anulado, né? E vai perder por causa do kicker ainda, entende? Então, a outra jogada, assim como todas as outras que eu falei para trás, sempre é válido, né? O aposta como blefe. É aquela, rodou em check, sentiu fraqueza, aposta. Mas considera um blefe, não vai apostar por valor no 4, que ele não tem valor nenhum praticamente, né? Aposta como blefe dependendo da situação, mas jogando cautelosamente sempre, né? E agora, pior de todos, né? Quando bate, pior que isso, só se não bater par nenhum, né? Aí é que é pior mesmo. Mas pode acontecer que a gente pagou com as cartinhas conectadinhas, né? O 6 e 5 ali, e bate o nosso 5 aqui nesse exemplo e com o rei e valete na mesa, duas cartas, né? Então é o par mais baixo da mesa e com o kicker fraco ainda, né? Então a gente não tem muito valor lá, né? Mesma estratégia, né? Fica meio repetitivo aqui, né? Porque sempre eu quis, na verdade, mostrar visualmente, né? Quais são as. O que pode acontecer? Bater o olho e ver ali, nossa, eu tô com o terceiro par. Tô com o terceiro par e o as de kicker, né? Tô com o terceiro par e um kicker baixo. Então acho legal aqui para ter essa visão geral aqui. Mas basicamente é a mesma coisa, né? Fold para qualquer ação, né? Ah, apostou, demonstrou fraqueza, ainda mais tu pagou, né? Tu não é o agressor para flop, né? Então, pô, larga a mão. Tentou, beleza, não bateu chance de sequência, né? O straight draw, nem o flush draw, só bateu esse parzinho, né? Tô fora. É muito importante evitar essas position bet com essa mão, né? Só em situação muito específica mesmo, mais que as outras ainda, porque essa mão é pior ainda, né? Tem que ser aquela assim, ó, aquele blefe em posição que tu sabe que o cara é tão fraco que ele vai foldar, se ele sabe. Mas é muito difícil. É mais fácil dar check atrás, é foldar depois, sabe? Igual eu coloquei aqui, né, em última posição, prefiro o check. O cara deu check, independente do jogador lá, né? Só se for muito. É muito difícil tu ter uma leitura tão boa assim do outro jogador. Ainda mais jogando online, né? Tá jogando online, às vezes um desconhecido no cash game lá na Suprema lá, né? Ou qualquer outro aplicativo ou site, né? Cara, tu não vai ter essa leitura dele. Então dá o check atrás e tenta ver se melhora depois, né? Não vale a pena. Tem muito pagador, ainda mais nos limites baixos, né? Tu vai estar começando, vai ter uns caras que vão estar pagando ali, tá com qualquer coisa e é capaz de ganhar, ainda vai virar a carta dele, sabe? Então evita confusão, né? Não fica jogando com essas mãos muito fracas, né? Agora a gente tá falando melhor aqui, né? Tirando, né? A gente já viu agora todas essas mãos ruins, né? Desde que a gente começou esse vídeo aqui, né? Elas foram, né, piorando cada vez mais. Então, basicamente é isso. Jogue defensivamente, com cautela, não se envolva muito, não põe muita ficha nesse tipo de mão. Agora aqui, os draws, né? Isso aqui é muito melhor. Pode ver que a gente não tem par nenhum nesse exemplo, né? Mas a gente tem um draw muito forte, né? Que é um straight flush draw, né? A gente tem chance do flush de ouro, chance da sequência, né? De 9 a dama, né? Pode ser o rei ou 8 para sequência e ainda qualquer de ouro. Então isso aqui são muitos outs, né? Muitos outs para conseguir fechar a nossa mão. Isso aqui é ótimo, né? Então, por isso que eu falo, se tem um parzinho pequeno daquele, tá perdendo de longe para uma mão dessa aqui. Né? Quando tiver um draw forte desses, né? A gente tem que jogar para frente.
né? Então, se a gente foi o agressor antes do flop, bateu o flop, deram um check, aposta que a gente, mesmo a gente não tendo um par, e ele tem um par, a gente tem muita chance de vencer, né? Fora de vencer até o final do river, né? De bater a carta que a gente precisa. E fora o fold equity, né? Esse fold equity, o que que é? É a chance do adversário foldar quando tu apostar. Muitas vezes, né, ele vai dar check, tu vai apostar com o teu draw, ele vai dar fold. Beleza, a gente não precisou ver mais nada. Só com a agressividade a gente já ganhou a mão. Isso que a gente quer. Caso ele pague, ou eventualmente até ele te dá um check raise, né? Vai que ele é super agressivo ou tá fazendo uma armadilha, tu ainda pode pagar o raise dele. Claro que a gente vai ficar mais cauteloso, né? Mas a gente vai pagar porque tem chance de bater o nosso draw, né? E ainda, caso aconteça uma situação assim, onde a gente tiver curto, né? A gente tem ainda a opção do all-in. Num torneio, por exemplo, né? A gente já tá com. O stack já tá ficando mais ralo, né? A gente já tá chegando ali nos finalmente. Essa aqui é uma mão que a gente pode dar, inclusive, all-in, né? Dependendo da posição do stack, por exemplo, né? A gente pagou antes do flop, né? Em posição. E o agressor lá postou quando virou esse flop. Dependendo da proporção ali dos nossos stacks, né? Se já tiver na hora, a gente pode ir com agressividade total, all in. Porque a gente vai ter fold equity, né? Tem boas chances dele foldar contra o nosso all in, né? Com medo da mão. Vai que a gente tá trincado, né? Ele não sabe. Ele pode ter uma mão bem ruim, ele pode ter um draw também, às vezes pior que o nosso, e foldar. Ele pode ter o segundo par e foldar também, porque ele tá com medo. Ou se tiver o top pair, top kicker, provavelmente ele vai pagar, só que a gente vai ter muitos outs, né? E dependendo das cartas dele ainda, a gente tem até a chance da porcentagem lá, né? Pra ver quem que tá ganhando ali, é capaz a gente tá ainda com a mão, a melhor mão, né? Esses draws com múltiplos outs, né? Então, né, jogar pra frente sempre, né? É uma mão que a gente não larga, né? E aposta, inclusive, quem sabe até um all-in, dependendo da quantidade das fichas, né? Claro, né? Igual eu coloquei aqui na última linha, né? A posição e o tamanho dos stacks influenciam, lógico, né? Não vai estar com 300 big blind e all-in com um draw, né? Não, né? Mas tu tá ali com 15 blinds, ali tava capengando, já quase morrendo no torneio, pô, isso aqui é mais que suficiente, entende? É... Vamos ver outras agora. Agora a gente tem. Ah, muito interessante. Essa mão aqui é muito semelhante à outra, só que não é pro nuts, né? Lembra a diferença? Aquela mão lá, a gente estava bem próximo. Também não era era o straight nuts, né? A gente estava com a sequência mais alta, né? Com a dama e valete. Não estava com o flush mais alto, né? Isso aí acontece muito quando a gente tem o as e outra carta do mesmo naipe e consegue sempre tentar atingir o nuts, a melhor mão possível, né? Que aqui no caso não é o caso. Por quê? Corre o risco sempre tenham em mente que alguém pode estar tentando pegar um flush mais alto. Por exemplo, o jogador nesse caso aqui tem um as e valete de paus. Né? Se vier uma carta de paus ali naquele turn no river, a gente tá ferrado, porque a gente vai perder muita ficha. A gente vai fazer o nosso flush, mas pode perder para um flush maior, né? Só tentar isso, pessoal. Não é muito comum, mas acontece. Esse aqui é o verdadeiro que é raro, mas acontece muito. Né? Então, nesses casos, quando a gente tem uma mão, um draw forte igual esse aqui, né? Que a gente tá ali para um flush draw, pode ser que dependendo do turn a gente já consiga até uma sequência, né? Naquele board ali, né? Vai que vira outra cartinha ali que ajuda a gente até a ter a sequência. Um runner que a gente fala, né? Mais duas cartas a gente faz a sequência, né? Mas não vou entrar muito nesses detalhes assim, né? Vamos focar aqui no flop. Então o ideal é controlar o tamanho do pote nesse caso, né? Quando o outro lá que a gente tem com um drop muito forte mesmo, a gente quer botar bastante ficha já no flop, aqui a gente já diminui um pouco, tira o pé um pouco do acelerador, né? Melhor controlar o pote, né? E dependendo se estiver muito forte, né? Por exemplo, tá muito deep, né? Tem muita ficha envolvida e a pressão tá muito grande lá. Até é bom às vezes largar, porque pode ser uma daquelas vezes que a gente tá perdendo feio, né? Ou ele tá pressionando com o nut draw, né? Ele tá fazendo o draw pro nuts e a gente não. Ou ele tá trincado ali, já tem uma trinca, né? Que aí já tá ganhando da gente longe, a gente vai ter que bater o draw e torcer para ele não ter o maior, entendeu? Então aqui a gente já pode controlar mais o pote e ficar mais tranquilo, né?
Sim, ali a terceira dica, inclusive, evite se comprometer contra possível nut draw. É isso mesmo, né? Então, nunca. Eu lembro que eu ouvi uma vez de um camarada, né, que ele falou: não põe, né, toda a tua fé ali, todas as tuas fichas ali, se tu não tá indo pro nuts, porque às vezes bate, igual eu já falei, né? Bate, fiz o meu flush, aí quando vê o cara tem um flush maior. E aí tu atolou de ficha lá naquilo pro negócio que nem era nuts, né? Isso vale muito pro Omaha também, a galera que joga Omaha, 5, 6 cartas, acontece muito isso, né? O cara atola com uma mão que não é o Nuts e vem o outro com o maior, já que tem 5, 6 cartas na mão, entende? O Omaha acontece muito isso, né? Mas vale pro Holden também, né? Em menor grau, né? E por fim, né? A mesma estratégia que a gente usa para aquelas outras mãos mais fracas, né? Apostar quando todos deram check. E já tentar levar ali na hora. Mesma coisa por conta de full de equity e tudo mais, né? Então deu check, check, aposta. Se alguém pagar, beleza, ele não tá tão forte, né? Porque só tá dando check call. Se bater o nosso draw, pode ser que provavelmente, né, a gente tá ganhando se bater, né? E o melhor ainda é se a gente levar no flop, né? Apostou em posição e todo mundo foldou, é vitória. Pra próxima. Sim, agora tá piorando os draws, né? Também a gente tá fazendo um nível de escala, né? A gente tem um draw que não é pro nuts, obviamente, né? E tem 8 outs ou menos. 8 outs geralmente é a sequência. Nesse exemplo, né? A gente tem 7, 8, 9, 10 valetes, né? Os 4 valetes e os 4 6, né? Nos dão a sequência. O que que acontece, né? Essa aqui é uma sequência muito fraca. É a sequência para baixo. Sempre evite a sequência para baixo. Claro que uma sequência é uma sequência, é sempre bom. Se bater o valete, opa, estamos com uma sequência. Mas lembra que o outro pode ter dama e rei, pode ter valete 8, vai que, né? Sempre, né, a sequência a gente quer estar para a ponta de cima, né? Essa ponta de baixo é sempre mais fraca, então cuidado, né? Claro que é bom, né? É bom a gente fazer, né? Mas são draws mais fracos, né? O gut shot que tá ali, a gente chama a famosa broca, né? A broca, quando a gente tem, por exemplo, naquela mão ali tem 10 e 9 e nós temos o 7 e 6, né? Ou melhor, pode ser também. É quando tem um out só, né? Pode ser a broca também, assim, né? Essa aí é pior ainda, né? Tu esperar uma carta. Vou dar um exemplo melhor. Tem 10 e 9 na mesa e nós temos dama e rei. Aí se a gente quer o valete, né? Aquela broca ali que são os 4 valetes para dar sequência, entende? Essa é a broca. Né? Uma broca para baixo é pior ainda, né? No exemplo primeiro que eu dei, né? 10 e 9 e nós com 7 e 6 esperando o 8, nossa, a gente quer a broca para sequência baixa. Então isso aí, ó, nem até isso é fold, né? Mas o principal, qual que é o ponto, né? Quando tu tem poucos outs, né? Abaixo de 8, tem que investir menos, né? São odds desfavoráveis. O bom é 9 para cima. Da partir do 8 para baixo já evita botar muita ficha ali. Tenta deixar o pote o menor possível, né? Tentar ver o turn o mais barato possível, né? Igual tá aqui. Né? Se possível, check, check. Nossa, rodou em check, beleza. Vamos ver o turn aí de graça, melhor ainda, né? Sempre, como sempre, a ação depende do board, dos oponentes, mesma coisa, né? Se der para blefar em posição, vai, né? Blefa, aí é blefe mesmo, né? Um semi-blefe, né? Porque bem ou mal a gente tá esperando uma sequenciazinha fraca, mas, né? Mas o principal aqui, não desperdiçar a ficha com mão com baixo potencial. Esse tipo de draw realmente é muito baixo, né? Poucos outs e ainda quando bate a gente tá esperando longe de ser o nuts, né? Outra situação, né? Aqui para que acontece muito. A gente vai jogar muito com cartas altas, né? As e rei, as e dama, rei e dama, as e valete, né? Suited ou não. Vai acontecer direto. Quantas vezes, né? Quem já joga, né? Esquece direto. Eu tô com as e rei, né? Igual esse aqui e bate ali 2, 5 e 7. Putz, o que eu faço, né? Isso aí é padrão, acontece direto quando a gente tá com isso, né? E o que muita gente erra, né, cara? Ele sai apostando que nem louco, né? Pode ser que funcione, se o jogador for muito fraco lá, ou seja muito tight, né? Que qualquer apostinha ele dá fold no flop, beleza. Aí tu vai com o teu cibet lá, ele folda, beleza. Mas assim, ó, de regra geral, joga com cautela, porque tu não tem nada. Tem cartas altas só, né? Não tem nada. O cara pode ter um par de 10 na mão, não vai largar ali né, um par de 9 na mão, ele não vai largar no flop daqueles, né? Ainda mais ele com. Entende? O cara pode estar muito na tua frente.
É, lógico, varia conforme o oponente, né? Se acha que cabe o, o blefe, toca a ficha, né? É até um semi-blefe, né? É, igual eu coloquei aqui no segundo flop, sem figuras, né? Semi-blefe normal, 50, 80% do pote. Como se, aposta como se tu tivesse um par na mão, um par de valete na mão. Bateu ali 7, 5 e 2, né? Ou qualquer naipe baixo que não tem figura, aposta, finge que tu tem um par na mão. Um par alto, entende? É, só que depende do oponente. Os bons jogadores que vão te observar sabem que tu tá jogando com cartas boas. Tu vai jogar bastante com cartas altas, né? Então ele vai desconfiar muito dessa tua mão. Ele vai dizer, ele não, capaz dele não ter o par, eu vou pagar para ver, né? Jogadores fracos que não estão observando nada, eles vão pagar também com qualquer coisa. Por isso que é ruim essas overcards. O jogador bom paga porque desconfia de ti, com razão. O jogador ruim, ele paga porque ele não sabe o que está fazendo. Pegou um par de dois, ele não vai largar aquele parzinho de dois da mão dele. Ele tá com duas de copas, tem uma de copas na mesa, ele vai tentar bater mais duas de copas. Então tu não vai conseguir blefar muito com essas mãos, né? Principalmente nos limites baixos que eu falo. Então por isso, né, toma cautela aí, né? Joga com cuidado, né? Dependendo do oponente. É, a melhor forma de apostar, de dar essa aposta aí, o Cibet, é quando tu e o agressor pré-flop tá contra um ou dois no máximo, né? De preferência um oponente só. Dois no máximo, e olhe lá. Se dois até tô tendência até de dar check e reavaliar no turn, né? Mas apostou pré-flop, de preferência em posição. Um ou dois pagaram. Deu check, aposta neles, né? Lógico, a não ser que tu conheça o cara, esse aqui é pagador, ele não vai sair, aí não adianta, né? Vai blefar esses caras, não dá. Então por isso que é bom conhecer os jogadores. Mas via de regra, a hora de apostar é essa, né? Agora para evitar blefe de qualquer jeito é board conectado. Né? E multi-way, né? Com 2, 3, 4, 5 players, às vezes, né? Tá vendo lá, sei lá, 3 jogadores vendo o flop e conectadinho, tem chance de sequência, tem chance de flush, aí não aposta mesmo, aí não vale a pena, que eles vão pagar. Eles já iam pagar antes sem nada. Se tiver conectado, qualquer pedacinho de flop esses caras pagam, né? Então tu só vai estar jogando dinheiro fora, né? Aí tu vai ter que torcer para bater teu as, tua dama, sei lá, tua carta alta, entende? Então basicamente é isso, né? Não atolar ficha, né, com esse tipo de mão. Inclusive sobre isso, né, terminar com essa frase aqui do Doyle, né? Tente decidir o quão boa é sua mão em cada momento. Nada além disso importa. Nada. É isso mesmo. Olhou o flop, que é o que a gente veio estudando aqui desde a terceira parte agora aqui. Cada mão, a gente passou por todas as. Tudo que pode acontecer no flop a gente viu aqui. Desde as melhores até as piores mãos. Então, cada análise vai depender da textura que a gente já conhece, tem o nosso plano base, né, de como agir, vai variar com o tamanho do stack dos oponentes, né, não adianta. Então, sempre avaliar, cada flop, apesar de repetir no tipo de mão, cada análise vai depender dos jogadores e dos outros, né. Então, até nesse último exemplo, reforçando, né? Então, pô, só tem cartas altas, não tem nada. Tem dois jogadores lá, de novo, né? Nos limites mais baixos, quando tá começando. Cashzinho ali de 10, 20, 40 centavos, né? Que a gente começa aí sempre. Os caras pagam tudo, né? Então não adianta desperdiçar a ficha, né? Com esses caras aí, né? Mas é isso aí, pessoal, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Vamos encerrar aí mais uma. E bora pra próxima, né? Até mais, hein? Valeu.